Nós vamos falar mais sobre contas públicas agora com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde. Vamos tentar acertar o áudio com o Felipe Salto, que é especialista em finanças públicas, que tem feito, inclusive, os cálculos em relação a outras matérias, né? Impactos, por exemplo, dos precatórios, que o ministro Paulo Guedes chamou como um meteoro, mesmo com esse reforço de arrecadação, mesmo com a ampliação do teto de gastos prevista para o ano que vem, em função da inflação deste ano, que vai corrigir esse limite aí de aumento dos gastos permitido por lei. Há uma preocupação do governo em parcelar esses precatórios. Isso vem ter uma repercussão muito negativa no mercado financeiro. Ontem, uma fala de Arthur Lira, no sentido de que pode haver alguma negociação nesse sentido, que o teto dos gastos vai ser respeitado, conseguiu ajudar o mercado a ter um comportamento muito mais favorável, né? O mercado que vinha com muita volatilidade, sem conseguir acompanhar sequer os bons momentos do mercado internacional, teve uma reação muito positiva ontem. Hoje tem um certo ajuste aí, mas nós temos o dólar ainda em queda. Agora a cotação está abaixo dos R$ 5,25. Bolsa de Valores é que voltou a recuar 0,33%, porque tem outros fatores de preocupação também. Hoje está colocada a questão da crise energética. Nós teremos a área do governo que cuida da energia, o Ministério das Minas e Energia e vários organismos com uma coletiva às 16 horas para definir novas estratégias de enfrentamento da crise, e vem uma preocupação muito grande também quanto ao impacto que isso possa ter em termos de aumento da tarifa, de impacto sobre a inflação, que nós tivemos até a divulgação hoje do IPCA 15 superando as projeções. O índice oficial de inflação foi a prévia divulgada hoje, que ficou acima do topo da média e das projeções do mercado financeiro. Foi uma alta, né, que superou, já se imaginava que pudesse haver muita pressão exatamente por energia, mas o IPCA 15 teve uma alta de 0,89%, a média do mercado estava falando em 0,84%, e agora em 12 meses nós estamos com uma inflação acumulada em 9,3%, não é? A gente vê que tem um certo impacto positivo sobre as contas públicas, vai corrigir o teto de gastos, mas vamos retomar a conversa agora com o Felipe Salto. Felipe, eu queria começar novamente falando com você a respeito dessas declarações do ministro Paulo Guedes. Primeiro, a comemoração do avanço da arrecadação e depois essa perspectiva de melhora das contas, que seria talvez mais tranquilo para o governo nem tocar nessa questão da reforma tributária. Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes. Olha, o que a gente precisa ter claro é que, de fato, o ministro Paulo Guedes tem razão em comemorar o aumento da arrecadação. O que nós precisamos entender é que há alguns fatores que precisam ser considerados para avaliar de uma maneira mais cautelosa essas taxas de variação expressivas que nós temos visto já há alguns meses. Agora, essa variação acima de 35%. Um ponto importante é que a base de comparação é muito baixa, uma vez que no ano passado houve diferimentos, postergações de pagamentos de impostos, o que deprime a base, além da recessão, que também deprime a base da arrecadação. Agora, mesmo feitas as limpezas, o que nós temos visto, Denise, é que o desempenho da arrecadação, em termos reais, ele é de fato superior ao desempenho dos indicadores econômicos neste momento. Vale destacar que, historicamente, nesses momentos em que você tem uma queda do PIB e depois uma recuperação, a elasticidade, que é a razão entre o crescimento da receita e o crescimento do PIB, ela fica distorcida, ela fica mais alta, ela pode ficar mais alta, inclusive influenciada pela alta dos preços das commodities, por outros fatores que influenciam o desempenho das receitas federais. De todo modo, essa dinâmica não deve ser vista como permanente. É uma dinâmica que vem acontecendo no curto prazo, mas não há razões para acreditar que, por exemplo, a partir de 2022, esse mesmo desempenho extraordinário vá persistir. E daí decorre a apreensão quanto a encarar esse tipo de movimento da arrecadação como se fosse uma licença para financiar gastos ou mesmo para dizer que o problema fiscal já estaria resolvido. Não está.
Agora, Felipe, a gente vê que o governo está preocupado exatamente em garantir uma folga adicional no orçamento, né, tanto que teve a iniciativa da reforma tributária, embora o ministro Paulo Guedes disse que para o governo, com esses números, seria melhor não mexer na reforma tributária, mas em princípio que se imaginava que pudesse haver um reforço de arrecadação através da taxação de lucros e dividendos. Se pensou uma série de compensações, redução do imposto de renda para as pessoas jurídicas, aumento da faixa de isenção para pessoas físicas. No final das contas, se mexeu tanto nisso, até para compensar o que estados e municípios poderiam perder, que está havendo adiamento, né, da proposta da reforma por não se criar um consenso, né? As pressões contrárias são muito fortes, inclusive os deputados resistindo, né? Arthur Lira adiou, tirou da pauta desta semana. A gente não sabe o que vai acontecer, mas também teve a iniciativa dos precatórios, que ontem, mais uma vez, Arthur Lira também conseguiu acomodar as expectativas mais negativas do mercado, dizendo que vai ser respeitado o teto de gastos, que não vai se excluir os precatórios simplesmente do teto, como se chegou a cogitar, ou então usar manobras através de um fundo. Tem algumas sugestões aí sendo discutidas, até para que qualquer proposta de parcelamento seja aceitável politicamente. Você acha que essas iniciativas do governo batem com o cenário que nós temos hoje em relação às contas públicas, esse compromisso com o ajuste fiscal e o teto de gastos? Denise, de fato, são questões complexas, intrincadas, e não há solução fácil. No caso da reforma do imposto de renda, eu pergunto qual é o texto, afinal de contas, porque houve mudanças em cima de mudanças por parte da relatoria e agora, aparentemente, o texto foi retirado para discussões, porque nesse ponto concordo com o ministro Paulo Guedes de que reduzir o imposto sobre lucros e dividendos de 20 para 15, promovendo tantas outras benesses, por exemplo, na redução da alíquota estatutária do IRPJ e mais a mudança da faixa de isenção do imposto de renda pessoa física, isso seria uma pequena ou uma média bomba fiscal, num contexto em que nós estamos ainda com déficit público elevado e a dívida pública só diminuiu por conta da inflação. Nós sabemos bem o movimento que aconteceu do final do ano passado até agora. Inflação nunca é bom. É uma espécie de ajuda camarada que aparece em certos momentos para a área fiscal, mas rapidamente a taxa de juros cobra o seu preço, e o seu preço também em cima da dívida. Então, reforma do imposto de renda tem que ser muito bem discutida. Você mudar o sistema para piorar é tudo que não deveria ser feito neste momento. A respeito da questão dos precatórios, Denise, que você coloca também na segunda parte da sua pergunta, essa é uma confusão à parte, porque o texto original da PEC, proposta de emenda à Constituição número 23, chamada PEC dos precatórios, faz dois desvios no teto de gastos. O primeiro é para 2022. Em vez de pagar 57 bilhões de reais, que seria, digamos assim, um cenário de referência, não vai pagar nem os 57, nem muito menos os 89. Com a manobra, aquela espécie de limite para pagamento até 2,6% da receita corrente líquida, uma medida de receita, mais os precatórios de pequeno valor, quer dizer que a despesa ficaria em torno de 40 bilhões. Então, você abre um espaço de cerca de 17 a 17 bilhões e meio no teto de gastos, que vai se somar a um outro espaço gerado pela própria dinâmica de algumas despesas que estão crescendo abaixo da inflação. Isso se não houver reajuste salarial no ano que vem. Então, a manobra vai permitir no ano que vem um espaço fiscal de pelo menos 32 a 33 bilhões. Isso no mínimo, né? Se a inflação do final de 2021 ficar mais baixa, esse espaço pode até ser maior. A segunda manobra que a PEC propunha era permitir que os parcelamentos dos precatórios fossem quitados, eventualmente com receitas do fundo criado com arrecadação vinda de vendas de ativos, de prédios da União, de antecipações de receitas do petróleo e outras. Esses gastos feitos por meio do fundo não seriam contabilizados no teto de gastos, explicitamente. Está no artigo 80A, parágrafo 3º, introduzido pela proposta, ou que se pretende introduzir. Uma proposta muito ruim.
Agora, as novas discussões envolvem, de um lado, pelo que se vê na imprensa, a possibilidade de retirar totalmente os precatórios do teto, ou então retirar apenas aquilo que excedesse o que já estaria previsto, digamos assim, retirar apenas a surpresa. Todas são alternativas ruins, a meu ver. Vamos ver aquilo que realmente será proposto em relação à PEC 23, que por enquanto é o que está na mesa. É a proposta, é o texto que está publicado e que pode ser analisado. O que seria preciso, Denise, é pagar os precatórios e cortar as despesas que deveriam ser cortadas. Agora, uma coisa é importante dizer: a despesa do Fundef, que é um dos precatórios grandes nessa história toda, esta sim tem uma característica idêntica à do Fundeb, que foi o seu sucessor na questão da educação, da universalização do ensino para 7 a 14 anos, no caso do Fundef, e depois o Fundeb ampliando para o ensino médio. Então, naturalmente, sem necessidade de PEC, cerca de 16 bilhões poderiam ser retirados, eventualmente, dessa conta do ano que vem. Por que isso não está sendo discutido? Né? Para que pudesse ser pago de uma maneira respeitando as regras fiscais. Né? Essa é a única mudança, digamos assim, mudança entre aspas, que poderia ser aceitável. O resto, quer dizer, tem que ser pago. Precatório é despesa obrigatória. O governo tem as informações já há muito tempo e preocupa essa gestão que vem sendo feita dessa forma, de um risco fiscal tão significativo. Significativo a ponto de estar contemplado na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, no próprio Balanço Geral da União, documentos públicos. Perfeito. Nós ouvimos o Felipe Salto, que é economista, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, e boa tarde a todos.